Diáconos não estão aqui, porque tem diáconos que estão conforme a palavra de Deus, né? Mas o Senhor preparou esse momento, e o ano que vem, né, que vai ter isso, eu espero que essas pessoas estejam aqui, que eu torço muito por elas, que são abençoadíssimas, o Senhor tem usado muito, né? E vamos orar para que o Senhor me use para ajudar as pessoas, porque essa é a função da gente, né? Ajudar as pessoas, ganhar almas para o Senhor, né? Se é esse o plano de Deus na nossa vida, nós temos que fazer isso, buscar conforme Jesus mandou, né? Louvado seja Deus. Então, muito obrigado, Deus abençoe o Viver, Deus abençoe todos aqui, e muito obrigado, pastor, e obrigado, pastor, e todas as pessoas que estão aqui, tá? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Pode se colocar em pé. Vamos abrir em 1 Coríntios. Eu vou ser bem breve na minha palavra, visto que tem mais algumas coisas a acontecer hoje. 1 Coríntios, no primeiro capítulo. Coríntios, no primeiro capítulo. Aleluia, Jesus. Coríntios, primeiro capítulo. Amém? Amém. Paulo, chamado para ser apóstolo em Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele, Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Pode sentar. Queridos, é uma responsabilidade tamanha ministrar sobre os escritos do apóstolo Paulo. E Paulo escreveu 3 epístolas à igreja de Corinto. A primeira se perdeu, onde ele estava tratando ali de assuntos específicos condizentes à imoralidade. Na verdade, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passou da Macedônia, ele estabeleceu igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia. Depois ele foi para a região da Acaia e ele chegou em Corinto, pregou em Atenas, pregou no Areópago, foi considerado um tagarela no Areópago, e todos nós sabemos que Paulo tinha e tem palavras do próprio Cristo a nós, mas foi considerado um tagarela. Aí de Atenas ele foi para Corinto, e quando chegou ali, de maneira
coincidiu de Áquila e Priscila também chegarem no mesmo momento. Áquila e Priscila estavam em Roma e foram expulsos de lá por Cláudio, e eles chegaram em Corinto, e Paulo também, e ali eles, como fabricantes de tendas, todos começaram a trabalhar e estabelecer a igreja em Corinto, começaram a pregar. Com certeza Áquila e Priscila aprenderam muito com Paulo, e Paulo ficou ali naquela cidade durante 1 ano e 6 meses, estabelecendo aquela igreja, pregando princípios, valores, ensinando tudo aquilo que ele tinha aprendido do próprio Senhor Jesus. Corinto era uma cidade muito importante da Acaia, um grande centro comercial, uma cidade bem estabelecida geograficamente, um entroncamento importante, então havia muita gente ali, entrando, saindo. Então foi muito interessante Paulo estabelecer uma igreja ali, só que ao mesmo tempo era uma cidade idólatra. Havia ali templos pagãos, um templo a Apolo, um templo a Afrodite, que fica lá num alto monte, e nesse templo de Afrodite havia lá pelo menos 100 prostitutas cultuais. E, gente, sabemos o que acontecia. Então era uma cidade onde a libertinagem era vigente, e muita propagação de coisas erradas, paganismo intenso, e foi ali que Paulo começou a pregar e estabelecer a sua igreja. Depois disso, Paulo partiu para Éfeso, aí foi para a Ásia, na região da Turquia, e a igreja ficou estabelecida. Depois de um tempo, Paulo recebeu notícias de problemas da igreja, de problemas. Aí, queridos, ele ficou preocupado, porque ele amou aquela igreja como ninguém amou. Foi a igreja que ele mais amou. E o que ele fez? Começou a enviar recomendações. E todos nós sabemos, queridos, que a igreja de Corinto, ela foi, ao mesmo tempo, uma igreja importante, exponencial, porém a igreja mais problemática. Igreja que Paulo teve que lidar com palavras até mesmo duras. Nós vemos aqui na introdução, queridos, que ele começou manso e suave as suas colocações, mas de repente ele começa a engrossar o caldo a partir do capítulo 3. E ele ficou, gente, sabendo de vários tipos de problemas naquela igreja. Eu fazia programa de rádio lá em Reserva, e um dado dia, aprove ao Senhor eu comentar alguma coisa acerca da igreja de Corinto, problemas que aconteciam naquela igreja, e chegou aos meus ouvidos de um irmão da igreja que eu estava falando de problemas da nossa igreja na rádio, mas na verdade eu estava fazendo menção do texto bíblico e tratando de problemas da igreja de Corinto, não da igreja de Reserva. Mas tem pessoas dispostas a tudo, até mesmo distorcer palavras pastorais. Tudo bem. Mas assim, gente, o que eu quero tratar nesta noite é de uma igreja que é exemplo para nós,
para que não hajamos da mesma maneira. Queridos, todos nós sabemos que problemas acontecem nas igrejas, problemas de toda ordem. Onde está o homem, onde está a mulher, aí está o problema. Isso, amados, em todos os segmentos. Já começa na família. Você dentro da tua casa tem problemas. Enfrenta momentos tensos, de sabores, discordâncias. Oxalá se houvesse uma concordância em todas as coisas, dentro de todas as famílias. Não há, porque cada pessoa é um indivíduo diante de Deus e é um pensamento. E, amados, existe algo dentro de nós que é muito difícil de lidar, que se chama orgulho. E se cada um pensar segundo o seu próprio coração, a coisa tende a ficar complexa, complicada. Porque se Deus estabeleceu a sua palavra para nós sermos abençoados, nós precisamos obedecermos aquilo que vem do alto, aquilo que desce do Pai das luzes, aquilo que vem como revelação para nós que somos pequenos, fracos e limitados. Se eu quiser viver por achismos, por aquilo que eu penso ser a verdade, levado muitas vezes por minha vaidade, a tendência é ir de mal a pior. A tendência é desviar o caminho, a tendência é causar tumulto, a tendência é prejudicar pessoas, até porque nós somos muito tendenciosos. Hoje cedo eu estava falando que nós temos tanto uma propensão a fazer o bem quanto fazer o mal. Só que é o seguinte, queridos, na maioria das vezes nós fazemos o mal, porque é tão difícil fazer o bem. É tão difícil você se deparar com uma pessoa bem generosa, é ou não é verdade? Eu quero falar uma coisa para vocês, eu conheço poucas pessoas generosas, mas aquela que você pode dizer, não, essa pessoa é generosa. Conheço poucas pessoas. E, gente, a Bíblia diz, como recomendação para nós, a Bíblia dá todas as diretrizes, que a alma generosa prosperará, e o que regar será regado. Ou seja, nós temos a direção. Agora, por que nós endurecemos o nosso coração em relação a isso, muitas vezes? Gente, Paulo passou 14 anos sendo ministrado pelo Senhor Jesus. Os discípulos que andaram com ele, Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, andaram 3 anos, Paulo 14. E se nós pudéssemos condensar tudo que Paulo aprendeu, nós chegaríamos em Atos 20, versículo 35, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque nós, servos de Deus, fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. Nessa mesma epístola, Paulo falou assim: serem, pois, meus imitadores, como eu sou em Cristo. Quando ele escreveu aos irmãos de Éfeso, ele falou assim: serem, pois, imitadores de Deus. Ou seja, se eu for viver pelo meu coração e não ter um discipulado no meu coração, gente, quem vai me mandar é a minha própria verdade. Aí nós vamos, queridos, lá no texto de Isaías, capítulo 5, onde o profeta, ele aponta 6 ais. 6 ais. E, gente, 6 é número de homem, todos nós sabemos. O terceiro ai que o profeta mencionou foi esse: ai daqueles que puxam iniquidade com cordas de vaidade. Ai desses. Um dos ais, ai daqueles que se embebedam. Mas o terceiro me chama muito a atenção: ai daqueles que puxam iniquidade com cordas de vaidade. Aqueles que dão vazão, não a palavra de Deus, mas o seu próprio coração. E, gente, isso acontecia muito na igreja de Deus.
muitas disputas, brigas, dissensões, divisões, imoralidades, incesto aconteceu lá, problemas de casamento, problemas com dons espirituais, problemas com santa ceia, problemas com ordens de culto. E Paulo, ele teve que abordar uma complexidade disso de maneira extensiva e evangélica, apontando sob a direção do Espírito Santo o que é certo e o que é errado. Quando ele escreveu 1 Coríntios 10, ele apontou a história de Israel como exemplo para nós, um exemplo para os irmãos de Corinto, os problemas que o povo veio tendo durante a jornada no deserto, e todos caindo por desobediência, por imoralidade, por rebeldia, por murmuração. E o povo veio caindo, e ele chega no ponto de dizer assim, uma palavra que valeu para aqueles crentes e que vale para nós hoje também. 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide que não caia. Porque nós temos uma luta travada dentro de nós mesmos, o Caim e o Abel. Agora eu pergunto para mim e para você, quem está prevalecendo? Porque o Caim faz inclinar-se ao mal, faz inclinar-se à carne, faz trazer sobras diante de Deus. Mas o Abel é o generoso. O Abel é aquele que faz a coisa certa, é aquele que honra, é aquele que é obediente, é aquele que traz primícias. E nós estamos no meio desse combate entre o Abel e o Caim, entre o médico e o monstro. Qual está prevalecendo? Na verdade, eu percebo como pastor hoje que a maioria das pessoas perecem por falta de conhecimento e por não se darem em buscar o conhecimento. Olha, gente, Paulo está no fim da sua vida. Quando ele escreveu 2 Timóteo, ele está preso, prestes a morrer. Mas ele está discipulando, ele está tratando, ele está ministrando o seu filho na fé, Timóteo. E ele diz assim para Timóteo: persista em ler. Ele está interessado em ler, mesmo estando preso. Traga os pergaminhos. As pessoas, gente, não leem a Bíblia, não leem bons livros, não procuram inteirar-se da palavra de Deus, e muitas vezes querem dar opinião, querem julgar seus tais, querem fazer e acontecer, querem viver por vontades próprias estabelecidas, não sentam para aprender e querem ensinar, querem ter autoridade para exortar, sendo que não foi dada autoridade por conta de falta de conhecimento. Porque nós temos orientação de como que funcionam as coisas, de como que deve ser e como será. Eu quero viver pela palavra, gente. Confesso para vocês que até o final dos meus dias, custe o que custar, doa a quem doer, eu vou viver por esta palavra. E se você quiser ser bem-aventurado, tenha isso com você também. Porque existe uma verdade estabelecida para nós, que não é a nossa verdade. Gente, vamos ler 1 Coríntios e 2 aos Coríntios.
e vamos aprender. Com o que Paulo lidou na igreja de Corinto? Divisões na igreja, grupos. É óbvio que isso é raro que aconteceu hoje em dia. Onde um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Pelo menos 4 grupos. Aí chegou um momento, irmão Gomes, que Paulo disse assim: está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Gente, como que Paulo teve as informações? Teve alguém que teve um bom caráter, hombridade, responsabilidade, maturidade e deu o nome. Ó, é o seguinte: eu sou Cloé, tenho minha família e quero te informar que a igreja está problemática. E Paulo relatou: fiquei sabendo pelos da família de Cloé que está acontecendo isso entre vocês. Quem teria essa ousadia de um dia ligar para o pastor? Ó, pastor, fiquei sabendo que isso e aquilo. O dia que você disser isso, você vai ter o teu nome revelado aqui na frente. Eu tenho que falar, mas agora não falo mais. Mas, gente, foi o que aconteceu. Fiquei sabendo pelos da casa de Cloé que está havendo divisão de vocês. Está aqui dividido? Quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Cenas? Os de Cristo. Os de Cristo são mais, né? Quando eu pastoreei a minha primeira igreja, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, gente, eu me deparei com uma irmã que comentou algo assim. Ela batia de frente veementemente comigo. Agora, é útil você ficar batendo de frente com o pastor? É bom? É bom, é saudável isso. Tem que ter cuidado para lidar com autoridade. Hebreus 3,17 diz para honrar liderança. Tem gente que tem no coração, está com frente. Conhece alguém assim? Tem que cuidar. Eu tenho muito cuidado com meus líderes. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu entendo o princípio de liderança na Bíblia. E eu fiquei sabendo dessa irmã que batia de frente relevantemente comigo. Eu não ouço voz de homens, eu só ouço voz de Deus. Você conhece alguém? E tem. É uma verdade. E quando tem, saia da igreja. Vai viver no pietismo. Ou funda a tua própria igreja. Se você não quer ouvir voz de homens. Porque Jesus treinou discípulos para quê? Para que eles discipulassem, pregassem, e de pregar o evangelho, fazer discípulos. Mas como assim não ouvir voz de Deus? Entende, né? Eu sou Cristo. Mas quem foi Paulo? Paulo plantou. Apolo regou. Mas de Deus veio crescer. De forma que nem Paulo, nem Apolo são só servos. E servos daqueles que foram condenados à morte. A descerem lá naqueles navios e ficarem lá remando até a morte, o que não é peso, é privilégio por aquilo que Deus fez a nós e faz.
honra, glória, louvor, domínio, poder para todos sempre. Fomos chamados para sermos servos, onde cada um faz a sua parte, o que foi designado para fazer. Cristo não está dividido. E desta forma, se nós somos servos, não pode haver divisão entre nós também. Havia divisão lá. Mas, gente, voltemos ao Evangelho. Se nós lermos a totalidade do Evangelho, o que tem que prevalecer é a união entre os irmãos. O próprio salmista, falando da antiguidade, tem gente que não dá vazão ao Antigo Testamento. Não é verdade. Não, eu não devolvo dízimo da igreja. Está no Antigo Testamento? Tá, então se desfaz também no Salmo 23. Você tem até aberto lá, né, a Bíblia em cima do estante. Está no Antigo Testamento também. Mas o Salmo 133, gente, diz lá: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É onde Deus ordena a bênção e a vida para si. Nós temos a direção. Gente, o Apolo, ele chegou em Éfeso quando Paulo deixou, irmão Isaac, quando Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso. Eles foram de Corinto até Éfeso, Paulo deixou eles lá. E, gente, chegou o Apolo lá. E o Apolo é um homem muito culto, eloquente, conhecedor da filosofia. E, queridos, quando abria sua boca, os ouvidos ficaram maravilhados. Só que ele só tinha limitado conhecimento de Jesus. Com quem que ele aprendeu? Com Áquila e Priscila. Com quem que Áquila e Priscila aprenderam? Com Paulo. Aí, Apolo foi até Corinto. Chegou lá. Alguns irmãos, nossa, Apolo sim. O Paulo, gente, ele pode não ter sido um bom pregador, pode não ter tido eloquência, oratória, igual o Apolo tinha. Aí começaram as comparações entre ele e Paulo. E, gente, a maldita comparação, isso é terrível. Isso é terrível. Porque todos nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível, no mesmo âmbito. E tudo que nós fazemos no reino é para a glória de Deus. Não, quem glorifica mais glória de Deus? O que nós fazemos no reino da igreja é para a glória de Deus. Não é para vaidade própria, porque vaidade própria é vanglória. Paulo falou lá em Filipenses 2:3: nada façais, nem por contenda e nem por vanglória. Se for o caso de eu ter que dar minha vez para o outro, eu dou. Se for o caso de eu deixar de pregar, eu deixo de pregar. Se for o caso de eu deixar de tocar, eu deixo de tocar. Se for preciso ficar no banco, glória a Deus, porque eu faço parte do corpo mesmo assim. E eu posso ser útil de várias maneiras no reino. Glória a Deus. Agora eu não posso ter no meu coração fazer as coisas por glória. Não, eu faço e acontece. Quem faz acontece. Só Jesus tem que acontecer. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é a cabeça da igreja e Cristo não está dividido. Senhor, um ponto. Eu preciso de uma água aqui. Boa, amiga. Vou ter que dar uma advertência com água. Gente, o que eu acho chocante, abra sua Bíblia aí, 1 aos Coríntios, capítulo 3. Coríntios capítulo 3.
Gente, olha que palavra. É claro que Paulo está mandando essas palavras à igreja que ele amava. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a carnais. Como a crianças em Cristo. Eles, leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Paulo, como pastor, teve essa autoridade para dirigir-se a esta igreja. Eu não estou me dirigindo a crianças aqui e a carnais. Eu estou usando Deus como exemplo para nós, para que não caiamos nos mesmos erros. Porque, amados, ninguém pode ser criança para sempre, não é verdade? Agora, tem gente que parece que vai ser criança para sempre. O pessoal não limita, se deixa levar por picuinhas, por pontos e vírgulas. E de um osso, Fabiano, faz uma sopa para 100.000 pessoas. Misericórdia. O ser humano é um ser tão difícil que muitos a gente tem que pisar em ovos. É ou não é verdade? Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu preciso ter esse pensamento como cristão. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, gente, no cristianismo é algo muito intenso, muito forte. Em relação ao nosso próximo, a palavra diz assim que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós devemos dar honra aos outros. Nós temos que ter essa disposição voluntária em relação ao nosso próximo. Se for preciso se humilhar, vamos fazer isso. Se for preciso sofrer dano, vamos fazer isso. Os irmãos estavam tão encrencados que estavam levando os casos para tribunais seculares, escandalizando. Por que não tentar resolver no âmbito espiritual? Por que não se dar a humildade, a mansidão e ao perdão? Por que não deixar esfriar uma situação para depois ser ministrado pelo Espírito Santo e ter a bênção de Deus para a resolução? Porque tem gente que quer ser vingado em tudo, que fica guardando ressentimento e ira no coração. Por pontos e vírgulas acabam saindo da igreja, acabam causando divisão nesse sentido, difamando a liderança, falando mal de outros irmãos. Gente, por que tem pessoas dessa maneira que são tão infantis a ponto disso? Queridos, eu gosto muito de Filipenses 1,6, que diz lá que aquele que começou uma boa obra certamente aperfeiçoará. Aleluia! Quem está disposto a ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus? Eu creio nisso, gente. Paulo falou assim: olha, eu não vim a vocês com palavras persuasivas, mas com poder e sabedoria de Deus. Porque quem que Paulo estava evidenciando aos irmãos para que eles pudessem crescer? A pessoa de Jesus. Jesus é o padrão para nós, Jesus é o paradigma para nós. E, gente, nós devemos nos dar ao aperfeiçoamento. Paulo também exortou desta maneira a igreja de Éfeso, tratando que nós devemos crescer, irmãos, para que não sejamos levados por ventos estranhos, para que não sejamos mal influenciados
sábio, em toda a sua sabedoria, declarou que as más influências corrompem os bons costumes. Agora, eu pergunto para mim e para você, a quem você tem dado ouvido? Quem tem sido o teu mentor? Quem tem falado com você de maneira que você pensa, nossa, olha, tem uma boa orientação. Gente, eu procuro ouvir pessoas que sejam bíblicas, pessoas que sejam sábias, pessoas que me tragam enlevo espiritual. Afinal de contas, está escrito: anda com sábios, e sábio será. Mas os companheiros dos tolos sofrerão dano. Com quem que você tem andado? Quem você tem ouvido? Tem pessoas dando ouvidos a gente imadura, crianças espirituais, neófitos, pessoas que chegaram ontem na igreja e acham que já tem aí toda a bagagem, até mesmo para ensinar, para ter autoridade, para isso e para aquilo, e ainda são neófitos, precisariam sentar para aprender igual Pedro, né? Quando Jesus foi aos pés dele, nunca me lavará os pés. Não queria aprender porque não estava na disposição de ir nos pés dos outros também, como Jesus estava fazendo naquele momento. Agora, quem não senta para aprender, como que vai poder dar se não vai ter o que dar? Aí Jesus falou: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo aí, você será dispensado na mesma hora, porque você foi chamado também para servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por exemplo. Aleluia! Glória a Deus! É fácil ir aos pés dos outros? É fácil? Tem a questão da vaidade, né? Do orgulho. Quem está nessa posição de ir nos pés dos seus próximos? Terceiro ponto, gente, eu falei que ia ser breve. Fique em pé para dar a impressão que está em cima. Fique em pé. Nenhum glória, só o irmão Gomes me ajudou aqui. Obrigado. Depois nós damos uma recompensa para ele. Gente, uma igreja tão problemática, vários tipos de problemas, mas problemas também com dons espirituais. Agora, Deus deu dons aos homens para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja. Paulo falou isso lá aos irmãos da igreja de Éfeso. Nós, queridos, nós temos uma missão, e a nossa missão é evangelizar Deus pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Cote falou assim: pessoas libertas libertarão pessoas. Pessoas curadas vão curar pessoas. Pessoas transformadas vão transformar pessoas. Pessoas salvas vão ter essa motivação no coração. E pregar o Evangelho a toda criatura visando a salvação dos outros. Agora, gente, você ter dom para ficar usando a igreja e haver disputa nesse sentido? Gente, que bobagem tamanho. E era o que estava acontecendo lá. Havia um ênfase até mesmo em relação ao dom de línguas. E já vocês já perceberam que, pelo menos, irmão César, uns tempos atrás as pessoas buscavam o batismo com o Espírito Santo querendo falar línguas, é verdade? É o que as pessoas mais buscavam. O teu desejo é falar em línguas, mas isso é o mais importante. Gente, uma vez eu fui num congresso do Silas Malafaia. Muita gente fala mal do Silas Malafaia, né? Pagou para mim ir em Foz do Iguaçu e pagou para eu ir em Fortaleza. Não falo mal dele, não.
Foi muito abençoado nos homens. Lá em Foz do Iguaçu, ficamos num quarto com o pastor da Assembleia de Deus, irmão Isaac. E esse pastor se enveredou do meu lado, querendo discutir teologia. Aí nós fomos, gente, acerca dessa questão de falar em línguas, e nós ficamos debatendo, não chegamos a consenso. E chegou uma hora que ele queria continuar. Eu já estava assim meio, querendo ficar na minha. Mas a pessoa que defende a sua tese, gente, e senta em cima daquilo, é complicado. Porque a palavra é de Deus, mas a teologia é dos homens. Porém, entretanto, nós temos a direção do que é mais importante. É mais importante o dom de línguas. Vocês precisam relevantemente procurar falar em línguas. Gente, para começar, Paulo falou que profecia é mais importante que... É ou não é? Estou certo ou errado? Quem concorda que profecia é mais importante que falar em línguas? Ninguém concorda, misericórdia. Antes, profetizem. Porque quem fala em línguas está edificando quem? Si mesmo. Mas quem profetiza está edificando a... E o que é o mais importante de tudo isso? É o amor. Deem glória, misericórdia. Obrigado, irmão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é como sino que tinha. Entre a fé, a esperança e o amor, o mais importante é o amor. Paulo falou assim: se você não falar em línguas de forma nenhuma, você agradará a Deus. O autor aos Hebreus também falou isso. O autor aos Hebreus falou assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Sem fé. Mas Paulo, lá em 1 Coríntios, diante da igreja problemática, ele coloca 3 virtudes quando está tratando de dons espirituais. Ele aborda 3 virtudes exponenciais no reino: fé, esperança e amor. E o mais importante é o amor. Porque amor é um mandamento. Falar em línguas, profetizar, não é mandamento. Nós temos um mandamento. E se nós não cuidarmos, não considerarmos este mandamento, precisamos rever os nossos conceitos. E amar, gente, é se desdobrar, se sacrificar, ter empatia no coração, ter a abnegação, ser discípulo de Cristo, ser imitador de Deus, como ele declarou lá em Efésios 5. Ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, e amai-vos. Amai-vos. Nós temos, gente, esse dever. E se isso não está ardendo nos nossos corações, e olha, gente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você doasse tudo que você tem, se não tiver amor, de nada adianta. Aleluia. De nada adianta. Tem que ter amor. Sejamos uma terceira igreja que vive o amor. Quem quer ser terceira igreja para viver o amor? Quem quer ser terceira igreja para viver o amor? Tendo isso como o mais importante. Nós temos os dons espirituais. Quem glorifica pelo dom que tem? Quem glorifica ao Senhor pelo dom que tem? Seja usado com o teu dom para a glória de Deus.
pessoas sejam edificadas através do teu dom, para que você seja verdadeiramente discípulo de Cristo. Mas principalmente, viva o amor, e que isso seja bem evidente na tua vida, que isso seja bem notório. É mais importante que a religião. A parábola do bom samaritano, passou um sacerdote e um levita diante do moribundo, fizeram a diferença. O sacerdote tinha compromissos, seus compromissos com a religião, foi indiferente ao necessitado. O levita tinha seus compromissos no templo, passou de largo, fez a diferença diante do necessitado. Não, o bom samaritano amou, estendeu as mãos, ofereceu o ombro amigo, foi generoso, ministrou azeite e vinho, levou aquele coitado numa estalagem e disse assim: cuide dele e coloque na minha mão. Isso é amor. Feche teus olhos, irmãos. Pai, nós vamos participar da Santa Ceia. Que o Senhor limpe os nossos corações. Precisamos disso. Ouvimos a Tua palavra, a Tua voz, e queremos ser igreja, ó Deus, verdadeiramente, que viva a Tua palavra, Senhor. Uma igreja voltada ao Evangelho, uma igreja que ama, uma igreja onde há união, uma igreja que seja referencial de discipulado, de evangelismo, de missões, uma igreja onde nós entendamos os valores que são valores do Senhor para as nossas vidas, e que não vivamos pelos nossos próprios valores e por aquilo que nós achamos que é certo ou errado. Queremos viver pela Tua palavra, nada além disso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero chamar os presbíteros aqui à frente. O presbítero que foi ordenado hoje pode vir ajudar. Nós vamos participar da Santa Ceia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus de poder, Deus de glória, Pai, aqui está a Tua igreja participando, meu Pai querido, desse memorial, meu Deus amado, lembrando, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, Senhor. Pai, consagra, meu Pai, abençoa, meu Pai amado, ó Deus, esse suco de uvas, Senhor, abençoa esse pão, Senhor, ó Deus de poder, Deus de glória, em nome do Senhor Jesus, também, meu Pai, nos fortalece, perdoa nossas falhas, nossos erros, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, edificar a sua igreja, meu Pai, através da Tua palavra, já nessa noite, Senhor. Assim nós, meu Pai, te agradecemos e assim te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos participando, Senhor, da Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém. O irmão Júnior vai estar louvando o Senhor no cântico do nosso cenário, enquanto esses presbíteros vão estar distribuindo. Todo aquele que é batizado pode participar. Os irmãos podem distribuir. Grande Deus.